Olá, olá, estamos ao vivo aqui começando mais uma live que improvisada, né? Todo mundo está trabalhando, quem pode aí no home office, e a gente da imprensa segue tentando aí trazer as informações, as principais notícias, né, desse período de pandemia do coronavírus. Felizmente não estamos lá no nosso estúdio, no blog do GQ Repórter, onde tem todos os microfones, várias câmeras, todo o aparato que a gente conta lá com a estrutura do blog. Mas a gente segue aqui, tanto o Wilson Novaes como eu, tentando, né, fazer a nossa parte, trazer as atualizações sobre o coronavírus, né, tanto em Jequié como na Bahia, no Brasil e no mundo. A gente vai tentando atualizar aqui as informações que nos chegam, postando no blog do GQ Repórter, que você pode acessar, e também aqui através das nossas lives, né, já que a gente está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. Todo dia tem alguma novidade que a gente está postando aqui. O Wilson tá mantendo o horário, né, que é do Hora de Notícias, que a gente sempre vai ao ar a partir das 5 horas, das 5 às 6, recebendo convidados e comentando as notícias de Jequié. E a gente está seguindo com esse horário aí das 5 horas, postando aqui as nossas lives de casa, né? Porque tem sido assim. A gente sabe que Jequié foi decretado, né, pelo prefeito de estado de emergência, as pessoas têm que ficar em casa, a gente não está tendo como receber convidados, para a nossa segurança e segurança das pessoas. Então a gente, por enquanto, vai comandando de casa mesmo, né? Já vejo o pessoal chegando aqui, manda um abraço, Jason Dias, o Zé Marinho, todo o pessoal que está entrando aqui. E a gente vai começar comentando nas principais notícias, né? O Wilson Novaes atualizou, né, na última live que ele fez, o número de casos confirmados da Covid-19 na Bahia. A gente sempre está seguindo os dados, né, da Secretaria de Saúde do Estado, porque são os dados mais confiáveis, é a fonte oficial, né? Então a gente procura sempre seguir esses dados. A gente sabe que sempre surgem notícias de outras cidades, de números que ainda não foram confirmados, mas a gente busca seguir os dados oficiais. E segundo o último boletim publicado ontem, a Bahia registra aí 176 casos confirmados do novo coronavírus, né, Covid-19, o que representa um total de 4,3% do total de casos notificados, né? Ou seja, as pessoas às vezes fazem os testes e os testes aí não dá positivo para o Covid-19, mas é importante aumentar esse número de testes. A gente sabe que o Brasil, em comparação com outros países da Europa, ainda a quantidade é muito pequena de testes. Inclusive o ministro da Saúde, Mandetta, afirmou que deve chegar nesse mês agora mais de 1 milhão de testes aí para serem feitos, e aumentar realmente esses números, né? Na Bahia também teve a segunda morte confirmada em decorrência do novo coronavírus, né? Isso foi confirmado pelo secretário de Saúde do Estado da Bahia, o Fábio Vilas Boas, e a vítima foi um idoso de 64 anos que já convivia com outros problemas de saúde, né, como hipertensão e diabetes, o que agravou ainda mais o seu quadro. A gente sabe, né, que o grupo de risco realmente são os idosos e pessoas que já têm aí problemas de saúde, né, seja diabetes, seja hipertensão e outros problemas de saúde, que fragiliza aí o sistema imunológico da pessoa, né? Então, por isso que tem tantos pedidos para que os idosos, pessoas com maiores problemas de saúde fiquem em casa, porque esse vírus, apesar de ter uma quantidade de cura alta, ele é violento, né? A gente vê relatos aí de pessoas que conviveram com o coronavírus e a descrição é muito ruim, tanto de falta de ar, quanto uma descrição de se sentir afogado no seco. Pensa aí que sensação ruim. Então é importante ficar em casa nesse período, né? E falando sobre isso, até publiquei uma matéria hoje no blog GQ Repórter, com imagens que foram enviadas aí por pessoas de Jequié, em que a gente pode ver filas enormes no centro da cidade, nos 4 bancos, né? No Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil e também na Caixa, né? Tá aqui no blog GQ Repórter. Eu vou colocar o link aí da matéria nos comentários, que vocês podem acessar e conferir as fotos que foram enviadas aqui para a produção por pessoas através do WhatsApp, né? Por redes sociais. Então, os próprios jequienses que tiraram fotos e viram aí a quantidade de pessoas formando filas e grandes aglomerações nos bancos da cidade, sendo que não tem necessidade, né? Porque a gente não tem notícia que o dinheiro que está no banco será confiscado, nem nada do tipo. Os bancos seguem funcionando, é considerado um serviço essencial, então não tem por que essa aglomeração de tantas pessoas assim nas filas
dos bancos, né? A gente pede à população para se conscientizar. E o interessante, né, o que é reprovável, inclusive, é que tinha muitos idosos nas fotos, né? Vocês vão poder conferir aí na matéria do blog GQ Repórter, uma população idosa muito grande nessas filas e não mantendo a distância de 1,5 m, que é o que é indicado, né? Porque se uma pessoa tosse, uma pessoa que está ali passa a mão, lhe cumprimenta, lhe abraça, você pode estar contraindo o vírus e o pior, levando ele para dentro da sua casa ou transmitindo para outras pessoas, né? A gente sabe que Jequié, até o momento, só tem um caso confirmado do novo Covid-19, mas todo cuidado é pouco. A gente sabe que muitas pessoas ainda não foram testadas, podem ter o vírus, já que ele é assintomático, principalmente para as pessoas mais novas, né? Então essas pessoas jovens podem estar passando para os idosos que estão sim entre o grupo de risco da doença e que podem falecer, né? Ainda atualizando aqui as principais notícias da Bahia, né? O governador Rui Costa publicou no Diário Oficial dessa terça-feira e ampliou o rol de municípios com medidas protetivas de propagação do coronavírus, né? Essa norma estabelece suspensão do acesso de transporte coletivo em mais 4 localidades. Agora são Itajibá, Itamaraju, Itororó, Pojuca, Dias d'Ávila também aí estão fazendo parte desse decreto, que já tinha outras cidades, né? Inclusive Jequié, Vitória da Conquista, Salvador, mais de 30 cidades já estavam dentro deste decreto aí, né? Que está restringindo exatamente a questão de circulação de transporte, né? Para as pessoas não ficarem viajando de uma cidade para outra, né? O número chega a 34 cidades, a gente tem a lista aqui também no blog GQ Repórter, você pode acessar, vou colocar o link aqui, é muito fácil para você ver, exatamente para evitar essas viagens, né? Já que cidades que ainda não poderiam ter o caso, poderia ter pessoas viajando e aí transmitindo essa doença. A gente sabe que em muitas cidades aconteceu isso, pessoas de fora que chegaram tanto de aeroporto quanto de viagens através de ônibus e transmitiram a doença para algumas cidades que não tinham, né? Em Porto Seguro a gente teve esse caso, Brumado também, em Jequié foi assim, e outras cidades da Bahia e do Brasil e do mundo também tem sido assim. Então é importante não viajar nesse momento, né? Não é período de férias. Não sei se todo mundo acompanhou a reportagem do Fantástico mostrando brasileiros que estavam na Europa passando por dificuldades, não só na Europa como na África, Estados Unidos e outros países também, outros continentes, para tentar voltar para casa, sendo que as fronteiras estavam fechadas, não estavam tendo voos. Então não é hora de tirar férias, não é hora de viajar, porque você pode acabar ficando preso no aeroporto e não tendo como voltar, né? Recentemente teve inclusive resgates aí através da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, resgatando brasileiros que estavam no Peru, entre eles uma jequiense que estava na cidade de Cusco. Ela foi resgatada e já tinha narrado inclusive grandes dificuldades, né, porque o comércio está fechando por lá, as pessoas não estão conseguindo trocar mais o dinheiro, o real brasileiro, pelas moedas locais. Então, como é que você vai sobreviver num lugar sem dinheiro, né? Então, as dificuldades são enormes. Não viaje, fique em casa. Inclusive, cidades como Itacaré, cidades mais turísticas assim, estava percebendo que outras pessoas, aproveitando a quarentena, estavam querendo entrar na cidade para passar férias e por isso foi fechado. Ninguém sai e ninguém entra nas cidades mais turísticas assim. O momento é de isolamento, mas a gente sabe, né, que nem todo mundo está seguindo isso. Como eu falei, temos aqui as imagens no blog GQ Repórter, que você pode acessar através do link que eu publiquei aí, de filas enormes nos bancos da cidade, né? Então o momento é de ficar em casa, pelo menos já existem até medidas oficiais, né? Tanto do governo estadual quanto da prefeitura, que decretou aí que você só pode sair de casa se realmente for uma necessidade extrema, ou você tem que ir no supermercado, ou pagar uma conta. Até aí no banco, né, é necessário você ter mais segurança e não formar essas filas que estão sendo formadas. Outra notícia aqui importante, né? Essa notícia já a nível nacional, que o Senado Federal aprovou ontem, na segunda-feira, através de uma sessão virtual, por 79 votos a 0, o projeto, né, que prevê o repasse de R$600 mensais a trabalhadores informais e autônomos. Também, né, foi decidido nessa nova medida que a considerada mãe-chefe de família, aquela mãe que sustenta toda uma família, ela terá direito a R$1.200 mensais, né? Essa aprovação desse projeto prevê o pagamento por pelo menos 3 meses, né, do chamado Corona Voucher, que vai garantir aí o sustento de
algumas famílias, né, que dependem, né, os trabalhadores informais autônomos que dependem da circulação de pessoas nas ruas e seu trabalho não tem carteira assinada, não tem garantia do dinheiro mensal e eles dependem sim de um auxílio, né. Outras profissões também estão requisitando aí a entrada nesses serviços, inclusive com você hoje com Arthur Pires, ele narrando, né, a dificuldade que as pessoas que trabalham com shows, com eventos, tanto os cantores, seja de barzinho ou cantores de eventos aqui estaduais, estão passando por dificuldades porque não está tendo mais show, os bares não estão mais funcionando, os organizadores de show que estavam aí com datas confirmadas tiveram que adiar. Já tem ingressos que foram vendidos, então tem toda essa complicação, envolve toda uma cadeia, inclusive o jornalista Wilson Midlas, que está acompanhando aí, a gente conversava sobre isso hoje, e essas pessoas estão aí de mãos atadas, né, sem o seu ganha-pão, sem o dinheiro entrando, que complica bastante, né? A economia realmente está sofrendo um baque nesse momento, está tendo toda uma discussão, a gente vê em Jequié, em outras cidades e outros estados, se o comércio deve voltar ou não, né, que é uma discussão aí, porque tem muito empresário falando que as demissões serão inevitáveis, porque não está entrando dinheiro no caixa, mas os custos seguem, né? Inclusive, feirantes, as feiras de Jequié, no último decreto, inclusive, foi indicado que elas não deveriam mais funcionar, então o CEAVIG, a feirinha do Joaquim Romão, no Jequiézinho, não estão mais funcionando, e muitas pessoas que vendiam ali, dependem disso para o seu sustento, está narrando que está tendo que jogar muitos alimentos fora porque não está conseguindo vender e eles estão tendo aí diversos prejuízos, meus amigos. Então, essas são as informações aqui, as principais informações que eu elenquei, todas estão no blog GQR Repórter, você pode acessar aí agora, www.gqrrepórter.com.br, acessar, ler as notícias, se manter atualizado, pode mandar seus comentários aí, que a gente sempre está aqui contando com a participação de vocês, e eu sigo daqui, o Wilson Novaes também, a gente segue atualizando, o Wilson Milas também, que está com um programa no GQR Repórter, né, que eu coopero com ele lá no Além da Notícia, ele também deve começar a atualizar os vídeos, então a imprensa segue fazendo o seu papel, quer trazer informações e debates, você também pode fazer sua parte, mandando seu comentário, a gente deve atualizar nas próximas semanas também várias campanhas aí que está tendo aqui em Jequié, né, visando ajudar as pessoas que estão precisando, seja de alimentos, seja de doação para compra, né, de álcool gel e tantos outros medicamentos e equipamentos nesse momento de pandemia, né? Então se cuida, busca as informações, fuja de aglomerações, que esse momento a gente tem que se cuidar mesmo, porque a gente não sabe o que vai acontecer no amanhã. Então por hoje é só. Amanhã o Wilson Novaes deve estar aqui com mais informações e eu também vou seguir atualizando sempre que possível aí com matérias, seja da rua ou seja de casa. Um abraço a todos, deixe sua curtida e compartilhe o vídeo.